Olá, seja bem-vindo a mais um Mercado e Negócio. Estamos aqui hoje com o Dr. Júlio e a doutora Cláudia, proprietários da clínica odontológica Roen, para falar um pouquinho aí de toda essa história, do início, tudo que eles fazem hoje. E olha, são 3 décadas fazendo a diferença na vida de muitos pacientes. Doutora Cláudia, doutor Júlio, sejam muito bem-vindos. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Adoramos ter vocês aqui, falar um pouquinho da história, né? Como que começou, inclusive a primeira pergunta que eu quero fazer é essa: como que começou a Roen? Então, a Roen começou, na verdade, comigo e meu ex-marido, né? E nós viemos de São Paulo. Então, eu trabalhava em São Paulo, meu pai tinha um serviço de radiologia lá em São Paulo. E quando nós decidimos morar no interior, a gente queria fugir de São Paulo, sair daquele trânsito louco, resolvemos escolhemos Mococa como a cidade, né, pra gente morar, e resolvemos montar uma radiologia aqui também. Então, Roen, o nome Roen vem de Radiologia Odontológica Especializada de Mococa. Apesar que ela nunca foi só uma radiologia. Sempre tivemos o atendimento clínico do paciente e o exame radiológico. Mas a gente quis colocar esse nome, acho que por conta do que tinha em São Paulo, né, com o meu pai. Legal. E daí vem esse nome, Roen. Que maravilha! E como foi a escolha de Mococa? Nós escolhemos Mococa, começamos a procurar um lugar onde tivesse um estilo de vida mais tranquilo. E na época a gente foi visitar várias cidades do interior. Fomos para Limeira, fomos para várias cidades. E um dia indo para Minas Gerais, nós paramos em Mococa e gostamos. Vamos procurar um lugar aqui? A gente já tinha ideia de morar numa chácara, procuramos uma chácara. Falei, é aqui que a gente vai morar. Não tinha nada, era só um pedaço de terra. Um estilo de vida totalmente diferente, né? É o oposto do que eu tinha em São Paulo. Imagino. E desde então, eu tô lá. Nossa, olha isso. Foi pra ser mesmo, né? Foi. E como assim, 30 anos é história, né? Teve muitas mudanças na odontologia de 30 anos atrás até hoje? Teve. Quer falar um pouquinho? Eu acho que uma grande mudança na odontologia, né? Além eu falo, cientificamente falando, né? A odontologia vem evoluindo muito, né? Os procedimentos estão ficando mais rápidos, mais inovadores, né? As tecnologias, assim como no mundo todo, estão evoluindo muito rápido. Mas uma questão também que a gente tem que ficar atento, eu acho, é que a odontologia evoluiu muito, né? Mudou muita coisa. O acesso à informação também. Só que o acesso à informação, ele pode ter um viés negativo também, porque o paciente ele tem um acesso à informação muito mais fácil hoje. Porém, tem muita coisa que é superficial. Então, muitas vezes o paciente joga lá no Google, vê um vídeo ou vê alguma coisa no Instagram e fala, eu quero fazer isso ou isso aqui, olha que maravilha. E, na verdade, pode ser que não seja uma coisa boa, ou pode ser uma coisa maléfica para a saúde, né? Ou não é indicado. Ou não é indicado para o caso dele. Então, o acesso à informação realmente ele pode ter uma forma negativa, né? E daí a importância do paciente numa clínica séria, né? Num profissional que entende do assunto para poder realmente tirar a dúvida, né, que ele tem, no caso. Às vezes ele chega e fala, eu quero fazer isso. As facetas, né, as lentes. Todo mundo quer fazer lente, mas o paciente não tem indicação, às vezes, para fazer lente. Você não vai fazer lente em todos os dentes de um paciente que tem todos os dentes rígidos, né? E às vezes ele não entende que ele vai ter que desgastar o dente. Exatamente. Chega já querendo aquilo, né? E às vezes então, não é a informação é superficial, é uma informação para vender, né? Exatamente. E assim, nessa era digital, acho que tudo é exatamente isso. Muito mascarado, né? Então, a importância da avaliação nesses casos. Porque às vezes ela vai fazer algo que vai ser não ruim para ela, mas que ela realmente não precise naquele momento, né? Exatamente. E a questão de dor, porque assim, as pessoas falavam muito, né? Esses dias até vi uma pessoa falando de canal. Nossa, canal eu nunca vou fazer mais na minha vida porque eu sofri muito. Mas hoje já não sente mais dores igual antigamente, que as pessoas sofriam dias. Modificou muito, né? Hoje a gente tem inúmeras técnicas aí, né? Para manejo da dor, né? Além de medicações muito mais eficientes. Mas a gente sempre fala que cada caso é um caso, né? O paciente pode ter tido uma experiência, às vezes, não tão boa, né?
em algum outro lugar. Mas isso não significa que vai ser sempre daquela forma, né? Exato. Então, igual eu falei, pode ser que ela tenha que tratar um outro canal e seja super tranquilo, que não tenha problema nenhum, que não tenha dor, né? Que é o nosso foco sempre é esse, né? Fazer um tratamento indolor ali. Tentar dar o maior conforto ao paciente possível, né? E para isso a gente tem várias coisas à disposição ali para que isso aconteça. Ai, que bom, porque às vezes a pessoa tem medo de dentista, fala, meu Deus, né? Então já chega lá sendo super bem cuidado. Com certeza. Uma forma que a gente tem de dar esse apoio é sempre explicar para o paciente o máximo possível, de maneira que ele possa entender, né? Para uma pessoa leiga, você tem que explicar de uma maneira, né, que ele possa entender. Então, dar todas as orientações e explicações da maneira mais clara possível, né? Explicar o que pode, o que não pode, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Né? Isso é muito importante. Para quem tem medo, tentar tranquilizar realmente e explicar o que vai ser feito. De forma bem clara. Não falar realmente o que vai ser feito, como vai ser feito, as etapas, para a pessoa ficar mais tranquila. E no caso de pacientes assim que tem muito medo mesmo, aquela coisa incontrolável, aí ele costuma... A gente pode realizar medicações ali ansiolíticas para o paciente ficar mais tranquilo e conseguir ter uma consulta ali. Que é necessário, né? Às vezes a pessoa realmente não consegue. Às vezes a pessoa não consegue. Aí ela tem que tomar uma medicação para poder ficar mais tranquila e conseguir fazer o tratamento que ela precisa. Que maravilha. A dica já, olha. Primeira dica do podcast, né? E assim, fala um pouquinho dos tratamentos. Sei que são muitos, mas vamos falar um pouquinho do que vocês realizam na clínica. A gente, de forma geral, a gente faz um atendimento completo clínico, né? A gente realiza tratamento de implante, de protocolo, cirurgias de modo geral, né? Cirurgia de siso, enfim. Realizamos também tratamento ortodôntico, né? Fazemos tratamentos estéticos, como clareamento, né? Resinas estéticas, tratamento de canal também, tratamentos periodontais que envolvem gengiva ali, né? Limpeza, que é um tratamento super importante, né? Sim. Então, de forma geral, a gente realiza todos esses procedimentos lá na clínica. Ou seja, tudo, né? Com certeza. Tudo que a pessoa precisa. Sim. E desde criança até adultos? Perdão, esqueci de falar também, a gente tem a parte radiológica, isso é muito importante, que o paciente pode realizar as radiografias lá mesmo. Tudo né? lá, né? Isso, exatamente. Que é uma facilidade, né? É fazer os exames, quase todos, né? Faz os exames necessários e depois o tratamento num lugar só. Muito então, prático, tem essa né? facilidade. Sim. Com certeza. E a questão das crianças também atende? Também atendemos, né? A parte ortodôntica ali, né? Enfim, o que precisar. Mas o foco da clínica é a partir de adolescente e até a terceira idade ali. Que legal. E você falou aí da questão da parte estética, né? Como que funciona essa parte de resina, de clareamento? Como que é esse processo? Na verdade, igual a gente estava falando de tratamento às vezes necessários, que hoje em dia acontece muito, tem muitos pacientes que às vezes chegam lá, né, e falam, eu quero fazer faceta. Você olha, o paciente tem um sorriso super bonito, tem os dentes bonitos, só que às vezes o dente é um pouco amarelo. Então, ou ele tá tem tortinho. ou tá um pouquinho torto. Então, às vezes, você corrige um pouquinho ali com o aparelho, faz um clareamento, você já evitou o paciente de desgastar dente e colocar um monte de resina ou cerâmica no dente. Porque a partir do momento que você desgasta o dente, nunca mais vai voltar. Né? Então, às vezes, a indicação do clareamento, né? A gente faz muito clareamento lá no consultório. Porque é um tratamento estético, você não vai desgastar dente e vai dar um resultado para o paciente muito bom. Às vezes ele chega com uma cor de dente um pouco mais escura, sai com uma cor super clara, fica super satisfeito e resolve o problema dele. Entendi. Entendeu? Então, realmente é um... Por outro lado, tem casos que o paciente já tem... Cada dente tem uma restauração, cada dente de uma cor. Tem canal tratado. Tem canal tratado, um dente mais escuro, um dente mais amarelado, um dente mais branco. Aí é uma indicação para fazer uma faceta, porque o clareamento não vai resolver. Exatamente. Né? Porque cada dente está de uma cor, tem um monte de resina, não é mais um dente rígido. Dente rígido é um dente que não tem nada, é um dente que não tem nenhuma restauração. Agora, se o paciente já tem várias restaurações, cada dente de uma cor, aí é uma indicação, possivelmente, né? Para faceta, para lente de contato. O que a gente sempre fala de cada paciente vai ter sua indicação. Então, individualizar o tratamento é o principal. Porque o processo é o seguinte, o paciente chega na clínica procurando um tratamento
Então, ele vai para uma sala de avaliação, onde a gente vai conversar com o paciente, vai ver qual é a necessidade dele, o que ele espera do tratamento, né? Depois ele vai para uma sala clínica, onde é feito o exame inicial, que é o check-up digital preventivo, que é um exame por imagem, que vai aumentar essa imagem da boca do paciente até 60 vezes. Então, você consegue ver com muita nitidez, muita precisão o que tem ali, que às vezes a olho nu a gente não vê com tanta clareza. E o próprio paciente vendo, ele entende o que ele precisa. Quando o paciente não vê, você só tá falando, né? Mas quando ele vê, é diferente. Ele vê o que tá acontecendo na boca dele, ele vê o que ele precisa. Então, primeiro a gente entende numa conversa, faz toda a anamnese, depois examina e depois é feito um planejamento do tratamento e numa outra sessão esse planejamento é passado para o paciente. Que legal. E aí ele tira todas as dúvidas e ele concorda ou não com aquilo. Entendi. E nesse caso da resina, que eu achei muito interessante, das facetas, né, no caso. Só nesses casos, assim, que a pessoa tem muitas modificações no dente, que é indicado a faceta, ou tem outras questões também, além da estética? Às vezes tem alguma questão além da estética, sim. Que é a questão funcional. Porque não é só... Porque você tem que casar funcionalidade com estética, né? Então, às vezes, ele precisa de uma guia canina, que é uma referência que a gente tem nos movimentos de lateralidade. E, por exemplo... o paciente não dá para resolver ortodonticamente, não dá para resolver com o aparelho. E às vezes você consegue resolver com resina. Então você com um acréscimo de resina no lugar certo, de maneira correta, você oferece uma guia canina para o paciente, onde ele vai ter o movimento de lateralidade conduzido de maneira correta, protegendo os outros dentes. Então, você faz a faceta junto com a guia canina. Então, tem outras indicações funcionais sem ser estético. Entendi. Não adianta ser só bonito também, né? Não adianta ser só bonito. Não, tem que estar bonito e tem que estar funcionando. Porque quando você tem uma boca funcionando, você está preservando fisiologicamente aquele órgão. Então, você protege todos os outros dentes. Você não está protegendo só dente, está protegendo músculo, articulação, tecido que suporta o dente. É um todo, né? Entendi. Então, é bem complexo. É complexo. Exatamente. Né? Inclusive, sempre tem muito paciente que às vezes vai na clínica e fala: eu já fiz a restauração 10 vezes, soltou. Não é porque foi mal feito em outro lugar. A gente tem que entender por que está soltando. Aí a gente vai avaliar. Às vezes o paciente tem uma mordida que pega de uma forma ali que não era para pegar, e pega e sofre um trauma e solta. Então você vai fazer 20 vezes, vai soltar. Vai usar melhor resina, melhor tudo, vai soltar. Tem que entender primeiro a causa, o que está causando essa soltura. Por que está soltando? Porque ele está com um trauma que não era para ter. Então, primeiro corrige o trauma, depois você faz a restauração e não vai ter mais problema. Entendi. Então, tem a ordem das coisas que a gente precisa respeitar. Aí você, às vezes, precisa aumentar aqueles dentes, fazer uma reabilitação. Aí você vai aumentar, vai fazer facetas, aumentando, dando guia anterior, dando guia lateral. E aí você vai sair do trauma. Então, tem as indicações que não são só estéticas. Então é sempre bom mesmo fazer essa avaliação, né? Às vezes a pessoa acha que é o dente dela que não tá segurando mesmo, alguma coisa que aconteceu. Exatamente. E tem algo a mais do que isso, né? Exatamente. Legal. E quantas pessoas trabalham com vocês hoje lá na clínica? Então, somos nós dois, eu na parte de planejamento, como eu falei, mais a parte administrativa, ele no atendimento clínico, e os profissionais que vêm, que atendem lá nas especialidades, como endodontia, por exemplo. Temos os parceiros dentistas que são especialistas em cada área, que fazem alguns procedimentos, como canal, né? Temos... Legal. Entendi. Então chega lá na clínica, consegue falar com vocês dois. Sim. Consegue ter esse contato. Isso. Com certeza. Que legal. Então, a pessoa tem tá vendo a gente aqui, tem alguma dúvida, fala, eu quero falar com eles, então consegue. Sim, claro. O pessoal fala muito isso, né? Da questão de ser dono, às vezes não conseguir ter esse contato, então na rua é diferente. Estamos lá todo dia. Eu faço a gente, eu e ele fazemos planejamentos. E eu faço o atendimento, né? Isso eu acho que é muito importante, né? Por exemplo, a gente faz um tratamento tem tratamentos que são longos, né? Tratamento que implante às vezes demora. Então, o paciente vai tratar comigo do começo ao fim. Entendi. Isso é muito importante. Até porque o paciente geralmente
você gera confiança ali no paciente, né? Aí pá, faz até aqui, depois vai outro. Não, é desde o começo até o fim. Não, assim, a Milis, por exemplo, precisa fazer um canal. Aí Sim, não. o dentista parceiro vai fazer o canal e ele dá continuidade ao tratamento, entendeu? Sim, entendi. Legal, porque realmente isso gera confiança. Às vezes Exatamente. cria até uma amizade ali, um vínculo com a Sim, pessoa, com certeza. né? Então, acredito que deve ser incrível ali. E assim, ó, a questão da saúde bucal, uma qualidade, né, na saúde bucal, é importante? O que vocês diriam para a pessoa que não costuma muito ter esse cuidado, não costuma passar o fio dental? A prevenção que a gente fala, né? Parece uma coisa, prevenção, limpeza. Mas, na verdade, é a base de tudo. Independente do que a gente vai precisar fazer ali, ou vai precisar fazer no caso, precisa estar com a saúde bucal em dia. A gente fala de adequação do meio bucal. Quer fazer uma limpeza, é fazer uma instrução para o paciente, qual escova ele usa, qual pasta ele usa, porque não é tudo igual. Cada paciente ali pode ter uma indicação um pouquinho diferente, né? Um enxaguante que ele talvez precise usar para tratar uma possível inflamação nessa gengiva. Então, a base de tudo é a prevenção, né? A gente realizar ali uma consulta, fazer uma limpeza. Tem que ter uma periodicidade nessa limpeza. Pacientes que têm que ir de 6 em 6 meses. Tem pacientes que podem ir anualmente. Tem pacientes que precisam ir de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses fazer. Porque cada paciente tem a sua flora bacteriana e tem pacientes que têm tendência a juntar mais tártaro, que tem que fazer limpeza mais. Tem pacientes que têm uma flora que vai ter tendência a ter mais cárie. Então, assim, é muito individualizado mesmo. Casos e casos. Fala flora bacteriana porque todo mundo tem a sua flora, todo mundo tem bactéria na boca. Entendi. E a pessoa que ela não tem esse cuidado, né? Que ali não usa o fio dental, não tem o costume de escovar, ir ao dentista, pode desencadear em outras doenças, além, né, de cárie, perca de dente, essas questões assim? Sim, existe uma relação direta entre saúde bucal e saúde geral, né? A gente não tem como separar a boca do resto do nosso corpo, né? Então, assim, às vezes doenças bucais ocasionando doença à distância, né? Problemas cardíacos, por exemplo. Nossa. Né? Então, a gente tem que ver a questão se o paciente é diabético, se ele tem hipertensão, porque as doenças periodontais vão influenciar diretamente na saúde geral daquele paciente, né? Entendi. Pode piorar um quadro de diabetes, por exemplo, né? Quer falar um pouquinho disso? Sim, inclusive, a gente sabe que a bactéria que está ali na boca, ela pode ir para a corrente sanguínea, ela pode ir para o coração, pode ter um problema mais grave, uma endocardite bacteriana, né? Tem até alguns estudos que mostram a relação de periodontite, que é uma doença ali que se dá na raiz do dente, com Alzheimer. Então, tem vários estudos com essa correlação. Então, é muito importante a gente ter essa consciência e a importância de ter uma adequação, de ter uma saúde bucal em dia. E a boca tem muita bactéria? Tem. Muito. Independente se a gente pode acabar de escovar e limpar tudo certinho, vai ter milhões de bactérias. Tem muita bactéria lá. E aí, tem bactérias boas, né? A gente tem tudo, né? Tem as boas e tem as ruins. E por isso é importante você manter uma boa higiene bucal, para você controlar esse nível de bactérias que você tem lá. Paciente que não escova, que junta muita placa e muito tártaro, essa bactéria, ela mais que triplica na boca. Nossa. Né? Então tem que ter esse cuidado mesmo. Tem que ter esse cuidado. Né? E aí, se ela tem uma inflamação crônica, tá sempre sangrando aquela gengiva, essas bactérias vão para a corrente sanguínea, como ele falou. Entendi. E assim, às vezes a pessoa ela tem uma moto e ela cuida mais de uma moto do que da própria boca, do próprio dente. Sim. Né? Acontece. Da moto, do Coisas carro, da reforma da casa. Coisas materiais, né? Do que a própria boca, assim. E a pessoa que ela não vai no dentista há 10 anos. Ela quer agora voltar. Como? O que ela precisa fazer para ela ter esse acompanhamento? O primeiro passo que ela tem que dar. O primeiro passo, ela tem que procurar o dentista, né? Fazer essa avaliação. Não precisa ficar com vergonha, porque às vezes o paciente tem vergonha, não precisa, porque esse é o nosso trabalho, né? Então, ela tem que procurar a clínica, ela tem que expor a queixa dela, ela tem que expor os motivos, ela tem que falar sobre o que ela quer, o que ela espera, né? E a gente vai entender, né? Entender as necessidades daquele paciente e poder conduzir o tratamento dentro das necessidades daquele paciente. Porque vão ter vários casos.
Tem casos de pacientes que vão lá, faz 10 anos, 15 anos que não vai dentista, você avalia o paciente e fala, poxa, Até que tá. vamos fazer uma limpeza, vamos fazer mais alguma coisa ali, um exame de imagem para ver se tá tudo em ordem e tá jóia, acabou. Agora tem paciente que é uma complexidade muito grande. Tem que fazer implante, tem que fazer uma extração, tem que fazer canal, tem que fazer uma restauração. Tem que reabilitar. Tem várias coisas para fazer. Então, Entendi. São vários casos. Varia um pouco aí, mas na maioria dos casos, essa quantidade de tempo vai ter mais coisa ali que vai ter que ser feita. Entendi. E dificilmente o paciente que fica tanto tempo sem ir tem uma boa higiene bucal. Tem uns que tem, né? Mas não é a maioria. Mas não é a maioria, não. Imagina, essa questão da vergonha é legal falar porque vocês veem boca todos os dias. Né? Às vezes a pessoa fala, não, meu dente tá muito feio, minha boca tá muito feia. Não, gente, vocês estão acostumados. É o nosso trabalho, né? Estamos lá pra isso. Se o paciente tivesse tudo em ordem sempre, não precisaria do dentista. Exatamente. Por isso que é bom ter esse cuidado e manter, né? Sempre. O uso do quê? Fio dental, o que mais? Fio dental, escovação é a base, é o pilar ali de tudo. Entendi. Uma boa escovação e uso de fio dental diário, pelo menos. E o enxaguante? O enxaguante, a maioria dos enxaguantes é uma indicação de hálito. Não vai mudar mais nada fora o hálito. A não ser algum enxaguante específico para tratar alguma doença gengival. Que existem. Aí vai ser prescrito pelo dentista. E usado por tempo limitado. Isso, e usado por tempo limitado. Não é enxaguante que ele pode usar direto. Entendi. Então, esse enxaguante, sim, tem uma importância. Agora, o outro enxaguante comum é mais para a questão do hálito mesmo. Entendi. E ele tem sempre um álcool. Ele tem alguns sem álcool também, né? É melhor sem álcool. Sem álcool. Se for escolher o sem álcool. E pode usar todos os dias? Pode. Pode? Pode, mas não precisa. Pode, mas não precisa. Não precisa. Então, vamos evitar, né? Vamos guardar esse dinheiro, economizar. Para comprar fio. O que é importante mesmo é a escovação, é o hábito. E a dieta, né? Vamos falar aqui, sim, variação de dieta de paciente para paciente. É a higiene e a dieta. Então, assim, pessoas que comem muito doce, por exemplo, elas vão ter uma maior tendência a ter problemas, né? Do que pessoas que comem menos, que comem alimentos vegetais, que mastigam. Pessoa que não mastiga muito, que come mais coisa mole, ou porque dói, ou porque não gosta, vai ter mais problema também, porque o fato de você mastigar um alimento mais duro, como uma maçã, uma cenoura, já é aquele atrito do alimento já vai promover uma limpeza. Entendi. Né? Agora, paciente que só fica na papinha, só fica em coisa molinha, vai ter mais problema. A questão do músculo que você falou. Da mastigação. Também, entendi. Entendeu? Legal. Então, é importante a dieta, ela faz diferença também. E essa dieta aí em açúcar, né? Uma alimentação vai desencadear mais a cárie. Sim. Exato. Igual a gente falou até acho que não lembro se a gente falou, mas na consulta ali, na primeira consulta, a gente conhece o paciente. Então, uma da parte ali da nossa entrevista ali com o paciente é entender a dieta dele, a rotina dele, se é corrida, como que funciona o trabalho dele. Entender um pouco a dieta também é muito importante para a gente entender alguns problemas intraorais ali. Às vezes a gente detecta alguma questão ali e a gente vai lá na ficha e vê a dieta do paciente e fala, pode ser que isso aqui esteja causando. Alimentos muito ácidos, refrigerante. Então, tem essa relação. Sono, se ele dorme bem, não dorme bem. Sério. Também. O paciente não dorme bem. Se ele arranja os dentes. Então... Quanto mais informação a gente tiver... Se ele tem refluxo, você vai ver na boca do paciente se ele tem refluxo, porque ele vai ter lesão no dente que vai denunciar que possivelmente aqui tem um refluxo. Entendi. Ou tem uma dieta muito ácida. Tudo isso pode impactar. Sim. E a água? Quem bebe pouca água pode ter algum problema aí bucal? Com certeza. Saliva, né? Para ter uma boa salivação, você tem que estar bem hidratado. Entendi. Tanto que atletas de como fala, de alto nível, que eles precisam tomar muita água, porque ele tem uma tendência a ter maiores problemas bucais, justamente por causa da desidratação. Nossa. Ou seja, uma dieta aí, uma água aí, não é só para um corpo bonito, né? Não. Não é só saúde bucal também. Exatamente. Saliva não faz saliva sem água, né? Dica também. Eu não bebo. E a gente precisa de uma boa salivação para saúde bucal também. Entendeu? A saliva, ela tem um efeito tampão. Ela protege seus dentes. Se você tem uma salivação diminuída, você vai ter mais problema bucal. Entendi.
Então, tomar água, cuidado com a água, né? Aguinha aqui, ó. Aguinha. Água presente. E assim, impacta essa questão que a gente tá falando de saúde odontológica, né? Impacta a autoestima da pessoa também, né? Como ela vai conviver no trabalho, com outras pessoas, né? Sim. Com certeza. Principalmente, acho que um dos pilares aí da autoestima na falta de um dente hoje em dia é o implante, né? Então, porque muitas vezes, dependendo da reabilitação que é feita ali, o paciente ele não ganha confiança de novo. Você pode até ter o dente esteticamente, às vezes é alguma coisa removível, né? Alguma coisa que não é fixa. O paciente ele perde confiança, né? Consequentemente, a autoestima baixa também. Sim. Então, quando a gente consegue devolver essa função, né, essa confiança para o paciente, ele fala, nossa, eu consigo mastigar aqui, consigo me alimentar, consigo conversar, eu sei que não vai acontecer nada. Aí sim a gente consegue devolver a autoestima ali para o paciente, né, que é muito importante. A prótese protocolo, né, que é a fixa. Isso. É isso? Ela é melhor do que as removíveis? Ela é um grande avanço na odontologia, né? Então, você ter algo fixo ali para o paciente é aquilo que a gente estava falando da confiança, né? Ela vai ser melhor em vários aspectos, né? Então, vai ter mais confiança, o paciente vai conseguir sorrir sem medo, né? Mas tem alguns pacientes que se dão super bem com a removível e não tem problema nenhum também. Então, assim, vai muito do que o paciente está procurando também. Entendi. A prótese, o protocolo, que na verdade é a prótese presa em implantes, né? Nos implantes, então você faz os implantes e depois prende a prótese nesses implantes, tá? Tem que ser avaliado se o paciente tem condições ósseas para fazer os implantes. Sim. Porque para fazer implante tem que ter osso. Né? Então, às vezes, ele não tem um osso adequado e tem jeito de fazer o enxerto. Às vezes, não tem jeito. Então, tem que ver isso. Às vezes, o paciente quer fazer um protocolo, mas é muito limitado o caso para fazer um protocolo. Então, tem que ter uma avaliação, um exame específico para ver isso. Entendi. Então, nesses casos que a pessoa não consegue fazer o enxerto, a indicação poderia ser as removíveis. Sim, pode ser feita uma prótese removível. Tem alguns casos, enfim, aí já fica mais específico, mas se for uma prótese inferior, tem como a gente ancorar menos implantes e ser uma prótese removível, mas fixa em implantes, que você consegue remover. Por encaixe. Então, assim, tem inúmeras opções aí pra gente trabalhar de acordo com cada paciente e com o que o paciente está procurando também. Que legal! E para tirar siso, aproveitando que eu já tô tirando umas perguntas aí, como que é o processo para tirar o siso que o pessoal morre de medo? E eu já tirei e foi tranquilo. Isso acontece muito, né? Tem pacientes... Tem muita procura lá de indicação de pacientes que estão com medo, né? E assim, principal, avaliar o paciente, avaliar clinicamente como que tá, se tá inchado, né? Às vezes pode infeccionar, né? O paciente pode até ter febre, ter um edema muito grande ali. Fazer um exame de imagem, né? Um raio-x, ou se precisa uma tomografia também. E planejar a cirurgia ali do paciente, como que ela vai ser feita e passar isso para ele. Entendi. Né? Então, existem graus de complexidade de uma extração de um siso. Tem siso que é mais simples, tem siso que vai ser uma cirurgia um pouco mais complexa, né? E passar isso para o paciente, né? Mas, de forma geral, não tem muito o que fazer, que é um dente que a maioria dos casos só tá ali para atrapalhar. E ele pode causar inúmeros problemas, igual eu falei, infecção, né? Ele pode causar uma cárie no dente do lado, ele pode realizar uma reabsorção da raiz do dente da frente. Então, assim, na maioria dos casos, você extraindo ele, você vai fazer com que esses problemas aí não aconteçam. Entendi. E por que alguns dentes nascem tortos? Assim, tipo, o siso vai nascer torto? Tem alguma explicação para isso? Sim, às vezes não tem espaço para ele nascer, né? A arcada da... Às vezes não, na maioria das vezes não tem espaço. São poucas pessoas que têm o siso na boca. São poucas. Paciente que tem uma arcada maior, assim, que tem espaço, o siso vai lá, nasce e não tem problema. Mas na maioria das pessoas mesmo, dos seres humanos, não tem espaço. Tem a teoria da evolução, né? A gente está evoluindo, vai mastigando cada vez menos a gente precisa desse dente. A gente não precisa desse dente. E ele tá... Tem paciente que não tem. Que maravilha, Eu mesmo só tive um. Sério? Só tive um. Sim. Abençoada. E tem paciente que nasce com mais um dente ainda. Um dente a mais, com mais um siso, um quarto molar. Acontece. Pouco também, mas sim. E pode ser que com o tempo aí não nasça mais o siso?
A tendência que a gente observa é que vai diminuindo conforme as gerações mais novas estão vindo. Tem pacientes que já não nascem. Essa teoria aí, né? Entendi. A teoria da evolução. Legal, hein? Mas a gente vai evoluindo mesmo e vai mudando, né? Quem sabe? Exatamente. Futuramente. Bom, puxando aí um pouquinho nessa parte que eu perguntei das dentes que nascem um pouquinho tortos e tudo mais, vocês têm um aparelho invisível. Como que funciona pra quem não gosta? Porque hoje é muito estética, né? Não vou pôr aparelho que eu vou sair feia nas fotos. Então tem uma solução. São os aparelhos invisíveis que tem várias marcas, né? Lá na clínica a gente trabalha com Invisalign, mas tem outras marcas. E esse é o mais antigo, né? Que dá mais segurança. Mas é um aparelho, é um tratamento assim muito tranquilo, porque o paciente troca semanalmente as plaquinhas, é feito um planejamento, né? Ele até consegue visualizar o tratamento dele, o que vai acontecer na boca dele através de uma projeção de imagens. E ele vai trocando aquelas plaquinhas semanalmente, então tem a vantagem que o paciente pode tirar os aparelhos para comer, né? Ele tira, se alimenta, higieniza, porque o aparelho fixo dificulta a higienização. Para quem já não higieniza muito bem, é um problema. Então, dificulta a higienização. Com as plaquinhas, ele tira, ele se alimenta, ele escova, passa o fio dental e depois ele coloca de novo. E as plaquinhas são bem fininhas, feitas de um material específico. Para isso, a durabilidade dela é curta, justamente porque ele vai trocar dentro de 1 semana, 10 dias. Ele está trocando de placa. Então, quando ela começa a ficar amareladinha, ele já está com uma plaquinha nova, né? E é um tratamento muito previsível, porque já vem a quantidade de placas que ele vai usar, ele sabe exatamente quanto tempo vai durar o tratamento dele, tá? Se precisar de um refinamento, ok, você faz um refinamento depois, mas assim, normalmente é um tratamento muito confortável, muito tranquilo, assim, é muito confortável para o paciente. Que legal, não tinha noção que ele era assim. E tem indicação, por exemplo, esse, né, o invisível e o normal de ferrinho? Eles fazem normalmente quase tudo que dá para fazer com um dá para fazer com o outro. Alguma coisa que pode ser mais fácil com um ou com o outro, mas normalmente na maioria dos casos dá para fazer. Entendi. Tá? Desde que o paciente, né, queira, dá para fazer. Tempo, como ele é mais previsível, normalmente o tempo de tratamento com o aparelho invisível ele é mais rápido. Entendi. Então tem essa vantagem. Que ótimo. Eu fiquei bastante tempo, tá vendo? Seria minha salvação. Nossa, eu odiava usar aparelho de ferrinho. A escovação é bem chata. Sim. Você come, fica... E a pessoa ela consegue escolher o que ela prefere, ou não? Sim. Porque normalmente sim. Na maioria dos casos, sim. Tem caso da pessoa falar assim, eu quero esse fixo que não tem como eu tirar ou não utilizar? Tem. Porque tem gente teimosa, né? Porque se a pessoa não for um paciente colaborador, não adianta, porque ele depende dele usar. Se ele não usar a plaquinha, não vai adiantar nada. Se ele não usa uma plaquinha, ele não consegue passar para a placa seguinte. Não tem como. Entendi. Né? A placa seguinte só vai entrar na boca se ele usar aquela direitinho. Então, se o paciente que não tem comprometimento, não adianta. Não adianta. Chega lá e falar, eu utilizei e não utilizou, tem como não saber. Vai entrar outra. Olha isso. Por isso que tem que ser certinho, né? Achei legal esse. Realmente tem gente que não gosta mesmo, né? Ou esteticamente, esse é uma solução. Sim. Muito legal. E o que vocês diriam, assim, que é o diferencial da Roen? Eu acho que o diferencial é a facilidade do paciente fazer tudo num lugar só, né? Fazer os exames que ele precisa, desde a avaliação, planejamento, os exames necessários para o tratamento, a conclusão do tratamento, sem ficar trocando de clínica para poder fazer tudo o que ele precisa. E também eu acho que eu gosto de falar muito porque hoje a odontologia, igual eu falei, né? Acesso à informação, enfim, expandiu muito, mas eu gosto de falar que a gente pratica uma odontologia muito séria lá, né? Então, e a gente poder entender o que o paciente precisa, né? Passar isso pro paciente, né? Sem oferecer também tratamento que ele não precisa. Porque isso acontece muito hoje em dia, né? Então, realmente, passar pro paciente o que precisa ser feito, as queixas dele, né? E oferecer um tratamento de qualidade. Entendi. É o pilar, são nossos pilares aí. E a pessoa chega ali pela primeira vez, né? Para fazer uma consulta. Como que é esse processo para os novos pacientes? Ele vai ser
ele vai passar ali pela recepção, ou se ele ligar, ele vai falar com a Camila, né? Nossa secretária. Ela vai marcar uma consulta, vai ver os horários que tem disponíveis, né? Passar para ele as opções. E aí, chegando na clínica, ele vai preencher já uma ficha, né? Com todos aqueles questionários, anamnese que a gente fala, né? Já vai preencher essa ficha, vai preencher um tablet que a gente tem lá também com algumas informações extras. E aí depois já vai passar em consulta com a gente. Aí primeira avaliação na conversa primeiro, né? Vamos conversar, aquilo que a gente falou, dieta, rotina, conhecer um pouco melhor o paciente, né? Se ele tem algum problema de saúde, né? Vamos, se caso tiver, né? Se ele tomar alguma medicação para pressão, vamos aferir a pressão dele. Se ele toma alguma medicação controlada. Enfim, vamos conhecer o paciente como um todo ali, né? E depois já vamos também fazer um exame ali, intraoral, avaliar esse paciente já, solicitar exame se precisar. Então, a primeira consulta é uma consulta bem completa mesmo. Pessoa que ela quer ludibriar a anamnese, por exemplo, eu tenho vergonha de falar que eu não uso fio dental todo dia, eu tenho vergonha de falar que eu não como nada saudável. Tem como saber depois. Geralmente a gente dá pra saber. A gente olha ali e falou, talvez deu uma mentira ali. Entendi. Então, é melhor falar a verdade. Ninguém vai ver mesmo. Ninguém vai ver, só vocês. Exatamente. A pessoa e o profissional. Só a pessoa, é só o paciente e o profissional. Entendi. A clínica hoje está localizada em Mococa, né? Mas o pessoal vem de fora também para ser atendido por vocês, né? Sim, a gente atende, temos vários pacientes de Casa Branca, Arceburgo, São José do Rio Pardo. Então, a gente tem pacientes de outras cidades também. Que legal. O pessoal viaja para vir até vocês, né? Exatamente. E questão de emergência, urgência, como que funciona na clínica? A gente atende, né, os procedimentos de urgência, emergência. Eles têm algumas classificações e algumas diferenças, né? Então, às vezes, o paciente mexe com o público, assim como você, quebrou um dente da frente. Né? A gente precisa realizar um atendimento ali, fazer uma restauração para o paciente naquele momento que ele está precisando. É uma urgência odontológica. Agora, a emergência, a gente vai ter algumas emergências de dor. O paciente que está com uma dor insuportável precisa realizar um tratamento de canal. Então, ele precisa realizar o tratamento naquele momento, porque ele está com uma dor muito forte. Ou alguma infecção um pouco mais grave, está com o rosto inchado, está com edema muito grande. Né? Então, a gente vai manejar ali cada caso de acordo com a necessidade. Em alguns casos mais graves, a gente vai orientar o paciente, ou pode até, já aconteceu, de acompanhar o paciente até o pronto-socorro, que ele vai precisar entrar com medicação intravenosa, tanto se precisa para infecção antibiótica ou para dor, um analgésico mais potente. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para poder orientar o paciente o que ele precisa. Entendi. Então, uma emergência seria o que eu não consigo aguentar. Posso dizer assim? Uma dor muito forte, um inchaço muito... Às vezes o paciente, nem tá com dor, mas tá com inchaço, um abscesso ali super grave, né? Uma infecção na boca desse tamanho. Entendi. Precisa ser tratado. Às vezes a gente pode realizar ali no consultório, ou se a gente observar que já tá uma gravidade um pouco maior, a gente vai orientar, vai acompanhar o paciente até o pronto-socorro, orientar ele aí pro pronto-socorro o mais rápido possível. Entendi. Outra pergunta minha. Caiu o dente, arrancou, bati a boca, caiu o dente. O que eu tenho que fazer? O pessoal fala, põe no gelo, põe na água. O que faz afinal? O melhor dos mundos, né? É você pegar esse dente, né? Se caso tiver limpo ali, você colocar ele debaixo da sua língua. Né? Ou você pode colocar no leite, se tiver alguma solução ali, o soro fisiológico. Né, para não desidratar, para ele não desidratar. Entendi. E você levar para o dentista o mais rápido possível. Se o dente estiver certinho, o dentista vai colocar de volta lá. E acompanhar. E pode dar certo e pode não dar. Entendi. Vai fazer uma contenção, enfim, vai esplintar o dente, prender ele nos do lado, assim. Mas muitas vezes dá certo. Que legal. Então, assim, na hora do desespero ali, se não lembrar, coloque alguma solução mais limpinha ali e leva pro dentista, que ele vai saber o que tem que ser feito. E tem que ser rápido. Caiu, pegou, quanto antes, melhor. Entendi. Quanto antes, melhor. Quanto antes, maior a chance de dar certo. Entendi. Nossa, legal isso aí, ninguém pode esquecer. Né? Ainda mais criança, que acontece muito essas questões. Né? A mãe já tem que estar preparada ali, o pai, a mãe, a família.
Né? Mas ainda bem que tem solução. Tem. E se não deu certo, também tem solução também. Ele vai fazer um implante. Sempre tem uma solução, ainda Sim. bem. E assim, pra vocês, né, doutora Cláudia, doutor Júlio, o que significa cuidar de sorrisos? Cuidar de sorriso é cuidar do paciente, né? Uma vez que a boca faz parte de um todo, né? Então, cuidar de sorriso é cuidar do paciente, cuidar da autoestima daquele paciente, cuidar da saúde daquele paciente, né? Oferecer uma boa mastigação, né? Uma boa funcionalidade daquela boca, né? Um sorriso agradável, bonito, confortável. Exatamente. O paciente como um todo, né? Entender as queixas, as dores do paciente e tratar ele como um todo, né? Igual a gente falou aqui. Realmente é cuidar de uma vida, né? Exatamente. Transformar uma vida de uma pessoa. Deve ser gratificante pra vocês verem sorrisos todos os dias, né? Gratos aí pelo trabalho que vocês realizam. Sim. E o paciente que ele escolhe a Roen, né? O que ele pode esperar de benefício? O pessoal que vem aí de fora, tá vendo vocês agora, quer conhecer o trabalho, o que eles podem esperar? Eu acho que eles podem esperar um atendimento sério, um tratamento de que eles realmente precisem, né? Personalizado, né? Um tratamento personalizado para a necessidade dele e que não vai ser oferecido nada de que ele não precise. Um atendimento individualizado, né? O paciente ele pode esperar que ele vai ter um atendimento de acordo com as necessidades dele, com as queixas dele e com o que ele busca também. Entendi. E se ele buscar algo que não precisa, ele vai ser orientado, ele vai ser avisado, né? Isso é muito importante também. Com certeza, que é o que a gente falou no início. Às vezes a pessoa quer uma coisa que não vai ser funcional no momento. Não vai precisar ou não vai dar certo, não é o caso. Maravilha, sempre importante. É legal a gente bater nessa parte da avaliação, Sim. pra pessoa entender que é fundamental, né? Em todas as áreas assim ligadas à saúde. É porque é o corpo da gente, é a nossa casa. Exatamente. Então, por que não ter esse cuidado? É sempre bom. Vai, marca uma avaliação. E esse processo de avaliação, você falou que tem a secretária lá, o pessoal pode ligar, mandar o WhatsApp, ir lá, tem como? Pode passar de lá para marcar, entrar lá na clínica, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode ligar, a gente tem telefone Fixo também. Pode entrar no Instagram, pode entrar no Facebook, temos site. Então, Ou seja, tem várias formas aí de entrar em contato. muito fácil, né? Assim, eu adorei o bate-papo com vocês hoje, adorei conhecer a história. Eu queria que vocês finalizassem com uma mensagem final, ou para novos clientes, ou para quem já acompanha vocês há 30 anos, né? Então, assim, fiquem à vontade, podem dar um recado. Falar dos velhos e falar dos novos. Maravilha! Então, para os pacientes antigos que estão com a gente há mais de 30 anos, a gente já está atendendo, inclusive, os filhos desses pacientes, né? Então, todo o nosso agradecimento, dizer que nós estamos muito felizes com isso e agradecer pela confiança. Maravilha! E deixar um recado aí para futuros novos pacientes que estamos à disposição para visitar a gente lá, marcar uma avaliação, tomar um café, conhecer a clínica, que seja. E a gente está à disposição de todos aí de Mococa e região. Maravilha, é super fácil de encontrar, fácil de estacionar. Não tem como não encontrar a clínica, né? Exatamente. Maravilha. Adorei conhecer vocês. Sejam sempre muito bem-vindos à Band. Estamos de portas abertas. Nós Muito também. obrigado. Obrigada. Bom, muito obrigada a você também que nos acompanha. Espero que tenha gostado da nossa entrevista de hoje. Aproveita, entra no nosso canal, acessa aí os outros vídeos, as outras entrevistas. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.